boa tarde. Eu me sinto muito honrada, muito agradecida por estar aqui hoje. Em primeiro lugar, porque ter a oportunidade de falar com um público qualificado, interessado no tema que a gente pesquisa, é sempre uma oportunidade de aprendizado, né? Há um retorno, há um ganho muito grande. É claro que há também uma responsabilidade, né, nesse processo de interação. E ouvindo o professor declinar todo o meu currículo, que é o currículo de uma longa vida, né, a gente se sente um pouco assim, responsabilizada diante das coisas, porque toda conferência, toda fala, ela é produto de uma preparação, mas também de uma performance, né, que às vezes a gente consegue bem, às vezes menos. Então, vamos ver como é que nós conseguimos hoje fazer o nosso trabalho. Bom, além então de agradecer o convite, eu acho que há duas outras razões para a particularidade deste evento. Pelo tempo desde que eu cheguei de viagem, estando aí com o professor Sérgio, com o professor Ricardo, o professor Marcelo, agora a professora Guerra, a professora Suzana, é saber da importância que este evento está tendo e pode ter no trabalho dos colegas professores aqui presentes, pós-graduandos e graduandos. A outra é a importância do tema no campo trabalho e educação, na educação brasileira e particularmente no campo educação. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que nós estamos assistindo a uma pauta diferenciada de discussão no momento do Brasil. Não que a formação integrada seja assim a quinta ou oitava maravilha do mundo hoje nas escolas, não. Ela é produto ainda de muita controvérsia. Ela é um caminho bastante difícil de ser trilhado, mas é um caminho novo que está sendo pautado em função de uma outra qualidade da educação. Uma coisa muito simples, aparentemente. Quer dizer, a escola muitas vezes não vai bem, os alunos, muitos não vão bem, os professores, muitos não estão satisfeitos. E qual é o tema que aglutina esse conjunto de preocupações? É qual a qualidade da escola que pode responder a esses diversos tipos de dificuldades e problemas que se apresentam. Então, estar conversando sobre isso, do meu ponto de vista, estar sendo capaz de pautar isso coletivamente, para mim é um grande avanço, não imediato, não nos termos de resultados imediatos, mas nos termos de que é por onde a educação funciona, no sentido de mobilizar as mentes, as consciências, os sentimentos, as inteligências para pensar e para compartilhar os aprendizados. O meu tema é a historicidade das reformas da educação profissional. Eu não fiz um PowerPoint porque eu vou focalizar bastante na questão da historicização do tema. Por que isso? Porque eu imaginei que, sendo uma das últimas falas deste evento, as reformas já foram bastante tratadas. Eu imagino que falar sobre, desde a profissionalização compulsória até depois a LDP, o 2208, 5154, PROEJA, PRONATEC, todos esses não são temas novos mais neste público, né, neste evento. Então, eu vou tratar o meu tema a partir de três questões. Eu vou, num primeiro momento, tratar como é que eu entendo brevemente na introdução essa problemática da qualidade da educação brasileira, sempre do ponto de vista da formação integrada. Num segundo momento, eu vou tratar da historicidade, o que eu entendo por historicidade da relação trabalho-educação. Essa historicidade passa pela sociedade que nós vivemos. E aí eu vou tratar um aspecto da sociedade que nós vivemos,
que é uma sociedade capitalista dependente dos núcleos orgânicos do capital, a nível internacional. Brevemente isso. E, por último, então, eu vou entrar na questão das reformas, tentar historicizar as reformas, mas trazendo alguns momentos de iniciativas contra-hegemônicas às reformas questionadas por alguns setores, por alguns segmentos mais progressistas da sociedade brasileira. Então, são esses, um primeiro momento breve de introdução e 3 momentos que eu vou tentar desenvolver e vou, então, me acompanhar do texto para poder ser mais objetiva nas colocações e não me perder. Professor, quanto tempo nós temos? Sim, mais ou menos 50 minutos, quer dizer, nós estamos agora em 2h10, então, não, um pouco mais. 2h10. Não, 2h10? É isso mesmo, 2h10. Então, vamos ver que eu tenho tempo até mais ou menos 3 horas. Se, por favor, quando faltar 10 minutos, me avise, porque frequentemente a gente pode se perder. Eu assumo nesse trabalho uma visão dialética da realidade social e da educação profissional na sociedade brasileira. E nós vemos uma visão dialética significa que tanto ela pode ser compreendida, a educação profissional, tanto pode ser compreendida como um direito dos trabalhadores e um dever do Estado, quanto como uma forma subordinada e reducionista de educação, dependendo das relações que se estabelecem com os demais aspectos do sistema educacional e com as condições de vida dos trabalhadores. Esta compreensão da educação profissional tem por base a historicidade das reformas, que ciclicamente ocorrem nos demais âmbitos do sistema educacional. Nós temos muitas reformas na educação brasileira. Eu diria que nós temos mais, eu arriscaria dizer, mais descontinuidades que continuidades. E essas descontinuidades afetam principalmente a vida dos professores, porque são eles que têm que mudar o que eles estão aprendendo para recomeçar em outros termos. O que nós estamos tentando fazer nesses diversos debates, e o que os senhores estão fazendo, eu acredito, é tentar alargar o nosso campo de autonomia de pensamento e de ação. Para mim, a educação profissional é o locus mais visível da educação pelo trabalho, seja no seu sentido técnico e tecnológico, seja no sentido político, como um movimento que oscila nas duas direções. Quer a educação pelo trabalho na sua negatividade, enquanto submissão e expropriação do trabalho, baixo salário, baixas condições de trabalho, como também na sua positividade, enquanto um espaço de conhecimento, de luta e de transformação das mesmas condições. Sem entrar em detalhes, são todas as lutas, por exemplo, como estão empreendendo os professores nesse momento do Estado e do município do Rio de Janeiro, por as mais diversas condições adversas de trabalho. O que se observa é a medida que a escola atinge a finalidade de preparar para as exigências da produção capitalista, isso secularmente, né? Ela assume também as exigências da ordem social desenvolvida nos processos de trabalho, tais como disciplina, exatidão, submissão física, técnica e moral, cumprimento estrito dos deveres, pontualidade, contenção corporal e afetiva, isso tudo com o objetivo de aumentar a produtividade da mão de obra, reduzir os custos da produção e obter maior lucratividade nos negócios. A educação profissional tem sido utilizada como uma estratégia de hegemonia política na educação, convencendo, isso eu acho importante para analisar a qualidade da educação, convencendo os próprios trabalhadores de que a formação de seus filhos para o trabalho é melhor do que a rua. Não vou dizer que não é, mas eu defendo que não é apenas isso. Para aqueles que não tiveram a escola regular no tempo previsto, seria melhor uma educação profissional abreviada, funcional a uma atividade laboral, para fins de lhes dar condições de inserção ou de reinserção no mercado de trabalho.
Reforça-se, portanto, o consenso sobre as vantagens de uma formação profissional que, comparada aos conhecimentos gerais, seria de maior interesse dos trabalhadores. Quer dizer, porque, em princípio, de nada serviriam aos trabalhadores uma formação geral se eles não têm uma qualificação para o trabalho. Estabelece-se, então, portanto, que dentro das condições materiais de vida e que não há outro sistema possível agora, não há alternativa para os trabalhadores. Eles têm que se conformar, se não tiver educação no tempo hábil, eles pelo menos podem se preparar profissionalmente, e isso que é oferecido, e isso é muito mais vantajoso do que nada. Nós queremos avançar na compreensão dessa história e da historicidade, porque isso é história, isso não é apenas interpretação, a gente sabe que isso está escrito em vários textos e está dito pelos trabalhadores, por muitos trabalhadores. Queremos avançar na compreensão da história e da historicidade da educação profissional que contemple uma visão dialética de sua relação com o mundo do trabalho e com os trabalhadores. E aí a história, do meu ponto de vista, nessa apresentação, pode ser compreendida em dois sentidos principais interrelacionados. Dois aspectos que eu seleciono para mostrar essa historicidade. Primeiro, a questão do espaço-tempo, onde os fenômenos ganham forma e materialidade, e a própria compreensão do que seja a história. Quanto ao espaço-tempo, eu lembro aqui o Marc Bloch, para quem, quando você chega numa cidade, é necessário, é um texto clássico dele, que todos os historiadores conhecem, ele diz assim: eu não vou atrás das coisas antigas, eu não vou atrás dos museus, eu vou ver quais são as coisas mais novas na cidade, para buscar aí, como historiador, buscar a gênese dessas transformações. Isso significa que presente e passado e futuro, que vai sair depois, estão muito relacionados. Mas também não são coisas simples de serem apreendidas. A noção de proximidade não tem apenas falta de precisão. Quando a gente diz próximo, esse tempo é próximo do outro, quer dizer, quantos anos? De quantos anos se trata? De quantos dias? Ou de séculos? Né? Depende do ponto de vista, do fenômeno que você está tratando. Mas essa questão também nos coloca a questão da temporalidade, que é também algo que você delimita por datas, mas as datas não são marcos rígidos. As datas, elas são marcos de fenômenos, e os fenômenos não ocorrem exatamente no momento em que uma data marca. Este evento, que tem um começo e um fim praticamente em 2 dias, ele tem uma história pregressa. Há pouco nós conversávamos que praticamente pelo menos 4 meses, né, de preparação, e tem toda uma subsequência que é possível só no futuro saber quanto tempo durará. Também Antoine Prost, para ele, a questão do historiador é formulada do presente em relação ao passado, incidindo sobre as origens, a evolução e os itinerários no tempo, identificados através das datas. Ele diz: a história faz-se a partir do tempo complexo, construído e multifacetado. Esse sentido de historicidade, ele está relacionado à mudança de concepção do tempo linear, também apropriado pelo positivismo no século XIX, como história dos fatos políticos, do Estado-nação, dos homens ilustres e poderosos, dos governantes, da sucessão de acontecimentos e da homogeneização, da suposta homogeneização, pelo menos no tratamento quantitativo dos fenômenos. O positivismo como método de produção de conhecimento que rege a ciência moderna e rege as ciências, principalmente as ciências da natureza até hoje. E eu não sou contra a estatística, eu acho que a estatística dá a dimensão dos problemas, mas ao mesmo tempo ela homogeneiza e limita a compreensão social dos problemas. Então, não serve para todo e qualquer fenômeno na sua totalidade social. Mas esse tratamento, ele quantifica a sucessão dos acontecimentos e fragmenta o tempo, como se os fenômenos sociais pudessem ser compreendidos, partidos ou em migalhas. François Doucet
também DOS, porque eu acho que ele tem um acento no O. Apesar dos investimentos positivos, ele menciona a École des Annales francesa, que trouxe uma contribuição muito grande com a história cultural, alargando o sentido da história, não apenas para os acontecimentos, os fatos políticos, os grandes homens, mas trazendo a história para todo tipo de objeto, todo tipo de documento. Só que, frequentemente, incorrendo no erro de ver esses objetos, esses fenômenos, de uma forma isolada, tratá-los de uma forma isolada. Como se fosse possível isolá-los da sua produção, da forma como eles acontecem, dos sujeitos envolvidos, dos demais acontecimentos com que eles se relacionam. A historicidade da educação profissional em uma concepção dialética do espaço e tempo em que ocorre, trata dos fenômenos sociais da vida humana na sua temporalidade complexa, a exemplo dos tempos múltiplos de Brodel. Brodel, ele fala na longa duração, ele trata da geohistória do Mediterrâneo. Para nós, eu interpreto a nossa longa duração aqui do capitalismo, da colônia, dos tempos pré-capitalistas, depois da colônia, né, até os dias de hoje. Brodel fala também da média duração das conjunturas. Nós temos, então, vamos dizer, a conjuntura do tempo de ditadura, a conjuntura do governo Fernando Henrique, a conjuntura do tempo Lula, a conjuntura dessa escola quando era apenas profissional, a escola depois que se transformou, etc, etc. Quer dizer, um conjunto de anos que a gente dá, que tem certas características e que constitui, então, uma conjuntura ou um tempo de média duração. E os tempos de curta duração, que são os acontecimentos, né? Os acontecimentos breves, mas que são sempre critérios relativos. Depende do que você considera, do fenômeno que você está considerado, para que você possa dar a quantificação do tempo. A segunda questão a que eu me referi, então, além de tempo e espaço, diz respeito à própria compreensão do que seja história, seja a sua relação com o passado, o presente e o futuro. E aí, a minha concepção é a história como produção social da existência. Para mim, a grande revolução na concepção de história de Marx, embora ele tenha feito trabalhos de historiador, mas não seja uma pessoa que se considera, ele era filósofo de formação, é economista, foi sociólogo, historiador de uma certa maneira, mas é uma concepção revolucionária, porque ele vai dizer a coisa mais simples que existe. A história é a produção da vida, é a produção social da existência, é aquilo que nós vivemos. E eu fiquei bastante, isso me bateu muito forte quando eu fiz o meu pós-doutorado na Itália, porque eles estavam comemorando 100 anos da criação do sindicato. E eles tinham uma publicação, eles tinham artigos de historiadores, tinha um programa que depois assumiu esse nome, em que eles diziam, a história somos nós. Somos todos nós fazemos história. Não uma história que vá para os livros didáticos, que vá assim para uma visão internacional, mas a história da nossa vida, do nosso bairro, da nossa cidade, a história da nossa própria luta, a história do nosso país, a história de um acontecimento institucional. Então, é uma forma nova que eu acredito que só não é mais divulgada porque ela traz a chancela de Marx. E por si só, toda ideologia, toda a ideologia socialista, eu não vou discutir aqui ideologia, podemos discutir depois, então, ou toda a concepção socialista e tudo aquilo que se aproxima, ele sofre numa sociedade anticomunista como a nossa, ele sofre uma retração, uma rejeição. Bem, mas o Benjamin, em função disso, ele teve essa expressão feliz que é a história contrapelo, que depois o Dedeca fala da história dos de baixo, ou a história dos vencidos, ou a história das classes subalternas. Enfim, essa concepção de história abre a possibilidade da história dos trabalhadores ser tão digna quanto a história dos governantes. Quer dizer, é a história, é a forma como eles produziram e produzem a própria vida. Bem, trabalho e educação e a sua historicidade. Então, pelo trabalho, o ser humano produz os meios de vida e reproduz a si mesmo e produz conhecimento. A história não é uma abstração, é a narrativa desses processos
fundamentais da existência humana. O historiador Jurandir Malerba, resgatando o trabalho metódico de pesquisa e a reflexão teórica dos historiadores ao longo dos séculos, ele cita Marx e vai buscar nas leis da revolução histórica das sociedades, na observação das contradições internas inerentes à vida material e das sociedades de classe. É aí que ele vai buscar a história. Para ele, a história nada mais é que a associação de diferentes gerações, cada uma das quais explora os materiais, os capitais, as forças de produção, as ideias, a ela transmitido pelas gerações anteriores. A relação trabalho-educação se enraiza nas condições de vida, educação e trabalho da sociedade que vivemos. No caso, Brasil, uma sociedade de classes baseada na divisão social do trabalho e na apropriação privada dos produtos do trabalho coletivo, expresso pela riqueza concentrada de bens e serviços, educação, cultura, ciência, tecnologia, arte e comunicação, distribuídos de forma diferenciada entre as diferentes classes sociais. A questão das classes também é fundamental. Este é um conceito que na área trabalho e educação é fundamental. Sem isso, sem a contradição capital e trabalho, nós não podemos entender o fenômeno. A compreensão histórica de como as políticas conduzem a esses resultados implica também o conhecimento de como são representados ao nível dos discursos produzidos pelos sujeitos envolvidos nos acontecimentos, relatos ou narrativa. Enfim, a história escrita oral com recurso à imagem, a mapas, a documentos, a monumentos, como se interpreta essa produção social da existência. Bom, o pensamento histórico crítico, então eu me situo nesse campo, isso é parte da minha pesquisa atual, que se elabora em torno desse fato histórico fundamental, no Brasil passa necessariamente pelos projetos de sociedade em disputa. E aí eu relaciono isso à formação integrada, a uma das formas de você ver o contexto da elaboração de uma proposta de qualidade de educação que envolva a formação integrada. Qual é a disputa que eu estou mencionando? Educar a todos, a toda a população, com as deficiências e os agravantes do trabalho escravo e abandono social gerados por 4 séculos de colonização e um século de república edificada sob os valores vigentes, modernizados, sob o incipiente capitalismo? Ou educar apenas uma parcela da população afeita às humanidades, às letras, às artes, herdeira de um patrimônio fundiário, social, político do país? Que educação dar a uns e a outros? Sobre esse fato fundamental da educação brasileira, é uma disputa inerente a toda a história do Brasil e que adquire diferentes formas de acordo com aqueles que relatam a história e que fazem as políticas e implementam as ações relativas a essas políticas. Durmeval Trigueiro Mendes, um filósofo que faleceu há uns 10 anos, 15 anos mais ou menos, foi uma das vítimas da ditadura, ele escreveu uma frase que eu gostaria de ler textualmente para os senhores. Diz assim, ironiza ele: se se pode promover uma sociedade com 100 ou 1000 pessoas exercendo o papel diretorial, por que educar 10 milhões ou 100 milhões para exercer a democracia? Se o desengrossamento, entre aspas, do povo até a limpidez é tão dispendioso e incerto, por que não admitirmos a meia educação? Nós falamos hoje sobre a meia educação. Tantos jovens que chegam às escolas técnicas e não conseguem entrar, ou entram e saem, por falta de base, porque não tem uma história pregressa de conhecimentos suficientes para prosseguir. Então, não dá para ver as coisas isoladas de como elas se produzem no contexto maior da sociedade. Se nós nos detivermos apenas na educação, se nos detivermos apenas
a educação dos trabalhadores, com vista a dar-lhes oportunidade de acesso à educação e compreensão da complexidade da gênese histórica do trabalho e de suas transformações na atualidade, vemos que tanto o trabalho quanto a educação ocorrem então nessa dupla perspectiva a qual eu me referia no início. O trabalho tem um sentido ontológico, fundante, criador, fundamental da vida humana, o trabalho que nós estamos fazendo aqui, que nós professores temos a oportunidade de fazer, mas também as formas históricas de exploração, de sofrimento, de doença, no espaço das relações capitalistas, das relações de opressão. E a educação, então, mencionando também a educação, ela tem o seu sentido fundamental como formação humanizadora, com base nos valores e práticas ética e culturalmente elevadas. Particularmente a educação profissional, ela tem sido implementada em nosso país através de formas pragmáticas a serviço de interesses e valores do mercado, não convergentes com seu sentido fundamental de formação humana, potencializadora do desenvolvimento pleno do ser humano. Eu acho que é importante isso porque eu nem sei se eu vou detalhar tudo isso, mas nós temos assistido historicamente como que trabalhar bem é importante. Eu também concordo. Você, para exercer alguma profissão, para dizer que você é qualificado, que você conhece o métier, você precisa ter conhecimento daquilo. Ou faz mal feito, ou prejudica os outros, prejudica a si mesmo, prejudica os seus alunos, ou prejudica as empresas. Só que nós não trabalhamos apenas, nós vivemos, nós temos famílias, nós temos filhos, e nós temos que pagar contas. E então, o que acontece? Nós não podemos reduzir a formação a apenas a adequação ao mercado de trabalho. É uma parte da formação, uma parte importante, e quem faz formação profissional, técnica ou tecnológica, sabe como é importante, como forma, como gera conhecimento, como dá satisfação às pessoas. Mas é preciso o outro lado, é preciso compreender por que nós vivemos nessa sociedade das pessoas abandonadas pelas ruas. Por que os postos de saúde não têm médico? Por que os médicos não têm estrutura para tratar? Por que os professores estão nessa situação calamitosa em alguns níveis e em alguns locais? Tudo isso faz parte de uma formação humana, faz parte de uma ampliação da capacidade de conhecimento. Eu vou entrar um pouquinho aqui no segundo tópico, que é a nossa história como país de capitalismo dependente. A questão da dependência, a teoria da dependência, ou na expressão de Florestan Fernandes e Mauro Marini, capitalismo dependente, ela é muito importante, primeiro, do ponto de vista de que ela foi elaborada na América Latina. Ela depois foi desprestigiada, criticada como uma concepção que não dá conta do problema, porque de início ela conduziu àquela ideia que diz do subdesenvolvimento que os países da América Latina viviam, eles poderiam chegar ao desenvolvimento à semelhança dos países centrais. Quer dizer, então era uma questão de etapas. Quer dizer, a crítica foi muito bem feita. Não é bem assim. Nós, se temos condições de não desenvolvidos, é porque nós estamos imersos, relacionados a formas de produção capitalista que acumulam riquezas em termos não só de matéria-prima, de mão de obra barata, de recursos. Há pouco nós falávamos do superávit primário que o governo mantém. Para quê? Para pagar dívidas extorsivas. O Equador fez uma auditoria da dívida e concluiu que 70% dela, eles não eram devedores desses 70%. Apenas 30% pagava o principal da dívida e uma parte dos juros. Então, nós estamos imersos num sistema e não damos aos nossos estudantes
frequentemente a compreensão do que é o trabalho nas suas contradições e do que é ser um país de capitalismo dependente. Os dois autores, tanto Florestan Fernandes como Rui Mauro Marini, eles se detêm a explicar no sentido de que capitalismo dependente é a dependência econômica e cultural que torna o país refém das imposições de organismos internacionais nas políticas econômicas e sociais, também nas educacionais. Nós temos assim uma febre de avaliação, de tudo, tudo, tudo. Avaliação que chega ao ponto de levar o professor a ganhar um pouquinho mais se ele conseguir. No Rio de Janeiro é aproximadamente 80% de aprovação dos alunos. Os professores estão sendo chantageados a aprovar, porque a escola toda depois recebe. Isso é fruto de um movimento maior internacional de avaliação. Quer dizer, são exacerbações de uma necessidade. A avaliação é necessária? É. Nossa sociedade se fundamenta também na avaliação do desempenho? Sim. É ruim? Não. Mas não pode chegar a esse ponto de condicionar a autonomia dos professores e os seus baixos salários a umas migalhas mais se eles aprovarem ou disserem que aprovaram. Para o autor, a sociedade, para o autor eu estou falando sobre o Florestan Fernandes, para o autor, a sociedade latino-americana estruturam-se no capitalismo e isso implica desenvolver a integração nacional e para alcançar a realização de um projeto, aliás, eu quero dizer, isso implica nas dificuldades de alcançar um projeto nacional autônomo. Por outro lado, a dominação externa também estimula o processo de modernização e de desenvolvimento das forças produtivas que alimentam a ilusão desenvolvimentista, mas que em realidade reforçam a dependência e consolidam o imperialismo ao invés de superá-lo. Eu vou citar algumas coisas, brevemente, algumas coisas do Florestan. Ele diz assim, essa situação organiza a dominação externa a partir de dentro, é uma subordinação a esses interesses também, porque também nós não somos inocentes, nós aceitamos, é aquilo que eu e Gaudense escrevemos, a subordinação consentida. Níveis de ordem social, quer dizer, são controlados, o controle da natalidade, a comunicação de massa, o consumo de massa e até a educação, a transplantação maciça de tecnologia ou de instituições sociais, modernização da infra e da superestrutura, os expedientes financeiros, a financiarização da economia, como o eixo vital da política nacional. O Rui Mauro Marini, que foi um sociólogo, cientista político brasileiro que se formou e viveu no México, por isso o capitalismo dependente no Brasil é mais conhecido através do Florestan Fernandes, que viveu sempre no Brasil, do que Rui Mauro Marini. Mas eles são convergentes em muitos aspectos, e principalmente no conceito de capitalismo dependente. Ele chama a atenção que o incremento da indústria no século XIX nos países centrais se fez às custas do fornecimento de produtos de subsistência de origem agropecuária e da massa de matérias-primas proporcionada em grande parte pelos países latino-americanos. Os historiadores que estudam bem a questão da indústria, do nascimento da indústria, da ciência moderna, sabem quanto nós contribuímos para a riqueza da Inglaterra, particularmente nos primórdios da Revolução Industrial. Rui Mauro Marini, ele chama a atenção que, sobre a formação dos trabalhadores, ele diz, enquanto os países centrais investiram na formação da sua população para o desenvolvimento de tecnologias, entre nós, os trabalhadores ficaram sempre sujeitos a uma educação elementar, primária, de cursos breves, que barateiam a mão de obra, que é apropriada em termos de desses nossos parceiros internacionais. Eu vou citar três elementos que Rui Mauro Marini fala que caracterizam para ele bem
o capitalismo dependente no que diz respeito à classe trabalhadora. E aí, então, o interesse para o tema trabalho e educação, visto do ponto de vista da sua historicidade. Ele diz, primeiro, o aumento da intensidade do trabalho aparece como um aumento da mais-valia, através de maior exploração do trabalhador e não pelo aumento de sua capacidade produtiva, pela sua educação. Salvo, então, alguns setores especializados, que, na verdade, as empresas também precisam deles. Segundo ponto, uma maior exploração da mais-valia absoluta em sua forma clássica, que se manifesta pela prolongação da jornada de trabalho e o aumento do trabalho excedente. Aí basta pensar nos call centers, basta pensar no que é a vida desses jovens trabalhadores dos call centers para você entender o que é a mais-valia absoluta, o que é a exploração do trabalho até o seu limite, o trabalho em número de horas e número de finais de semana. O terceiro ponto que ele dá, um terceiro procedimento, consiste em reduzir o consumo do trabalhador, portanto, baixos salários, além do seu limite normal, o que o obriga a um tempo maior de trabalho excedentes, que se transforma em um fundo de acumulação do capital. Quer dizer, naturalmente, toda extração de um tempo de trabalho, ela fica por parte de quem detém as forças produtivas. Bom, então somos sociedades que se configuram em um desenvolvimento de forças produtivas baseada na superexploração do trabalho. Vou passar então agora para o último tópico, as reformas da educação profissional e os seus percalços. Percalço é uma palavra assim meio cotidiana, mas eu acho que é isso mesmo. Percalço no sentido de dificuldade, de entraves, de problemas que não estão só ao nível da macroestrutura, do capitalismo dependente, lá em cima, com teoria geral. Estão ao nível da prática, nas escolas, nas políticas. E é esse tópico que eu pretendo tratar com alguns elementos contra-hegemônicos, isto é, algumas iniciativas que vão contradizer as reformas usuais, que de alguma maneira é aquilo que chama mais a nossa atenção e aquilo com que nós temos que lidar todo o tempo. As reformas da educação profissional têm se realizado mais por programas do que por políticas. Esta é a primeira distinção que eu quero fazer. A segunda são os movimentos contra-hegemônicos. Eu distingo políticas públicas de programas. Os programas são ações pontuais, não é que sejam ruins, muitos até podem ser, né? Mas não são ruins em princípio. Eles são ruins se for dependendo de como eles são elaborados, dos objetivos, das finalidades e da apropriação dos recursos. Mas os programas são o que interessa aqui, para contrapor a políticas públicas, é que os programas são ações pontuais, são governamentais, são sujeitos à descontinuidade. Os governos mudam, então acabam, ou ele tem um tempo de prescrição, etc. Ao contrário, as políticas públicas, elas devem ter uma universalização garantida por lei, e o que significa que elas devem ter recurso no orçamento nacional. Apesar de que aqui em matéria de orçamento nós não estamos muito bem, porque eles são sempre postergados, né? Nosso Plano Nacional de Educação parece que continua, salvo alguma notícia que eu não tenho do momento, continua lá engavetado, né? Nós temos muita dificuldade nisso, mas de qualquer maneira, as políticas públicas, como nós temos uma lei de educação, como nós temos a Constituição, quer dizer, são aparatos legais que garantem continuidades democráticas, asseguram a todos os mesmos direitos. Bom, a segunda questão, então, a primeira é fazer essa distinção entre programas e entre leis e políticas públicas, desculpe, entre programas e políticas públicas. A segunda questão é o sentido gramsciano de hegemonia, que supõe as lutas entre a sociedade política, o Estado e a sociedade civil, com sempre um certo equilíbrio instável de classes. Quer dizer, num processo democrático, nós estamos sempre disputando posições, tanto no nível de instituições pequenas, ao nível regional, ao nível municipal, ao nível estadual e ao nível nacional, e
principalmente essas grandes políticas que determinam, que afetam a vida de milhões de pessoas no país. Os processos de dominação ou de hegemonia, eles envolvem articulação política e coerção e consenso. Coerção pela lei ou pela força ou pela imposição da lei, né? Como nós já tivemos nos tempos da ditadura, né? E envolve também o consenso, isso é, envolve legitimação, envolve ideologia, que convence os trabalhadores que não tem outro jeito mesmo, que é bom ele fazer um cursinho breve, depois fazer outro do Pronatec e assim por diante, porque devagar ele chega lá, né? Quer dizer, quem sabe ele com isso às vezes até consegue, mas não necessariamente, né? Então, no embate ocorrem essas ações, algumas ações contra-hegemônicas, como movimentos organizados para enfrentar a orientação dominante, opondo-se às reformas ou articulando outras propostas, projetos e forças sociais que representem interesses mais amplos das demais classes sociais. Na análise dos programas e das políticas, eu desenvolvi no texto eu fui um pouquinho mais longe. Eu fui, assim, um pouco no início, não só como é feita a partir de Nilo Peçanha, daquela educação que é dada, passando depois pela implementação no governo Vargas, foram sucessivas reformas que foram sendo feitas por decretos ou por lei, né, para a transformação da educação, para uma adequação da educação e da educação profissional e técnica depois, né, com a criação da rede de escolas técnicas, com a criação de uma educação profissional que atendesse às necessidades da população e às necessidades das empresas, das fábricas naquele tempo. É claro, atendendo muito mais a necessidade dos empresários, que sempre foram muito atentos aos seus negócios e fizeram coisas boas também, mas que foram direcionando para si. Então, numa sociedade que é democraticamente autoritária, com poderes restritos da população ou com conhecimentos restritos, eles foram ampliando seu espaço e hoje estão dentro da Casa Civil da Presidente da República. Quem pauta a educação brasileira hoje é o Conselho, como é que se chama? Não, é Conselho Conselho de Desenvolvimento, acho que é Econômico e Social. Marcelo, ajuda, é isso, né? Que é dirigido pela Educação para Todos, que é um plano internacional, que é um programa internacional e que traz assim aquilo que seria melhor para tirar o Brasil nessa falta de mão de obra. Aí eu lembro uma coisa para os senhores, só fazer um detalhe, depois eu concluo, professor, vou pedir uns minutinhos só mais. É o seguinte, há 100 anos, quando eu estudei a fotografia como fonte histórica, eu estudei a fotografia de trabalho e trabalhadores de 1900 a 1930. E aí eu me deparei com um fenômeno que é a própria história da minha vida, que é a imigração no Brasil. Muitos imigrantes, como meus avós, eram agricultores e foram para as fazendas. Mas vieram muitos imigrantes para trabalhar nas cidades, nas fábricas, nas empresas, porque eles eram uma mão de obra qualificada. Não no sentido qualificado, especializado, que nós entendemos hoje, mas eram artesãos, eram homens profissionalmente hábeis, capazes, que traziam a tradição europeia, que é do trabalho bem feito e do valor do trabalho. Por que os imigrantes eram necessários? Porque os brasileiros, mesmo trabalhadores livres, não sabiam nada. Os escravos, porque tinham saído da escravidão há poucos dias e estavam vivendo assim à deriva. Alguns poucos que eram bons profissionais. E os trabalhadores livres também, porque eram mão de obra simples, para o trabalho simples, para o trabalho braçal. Ora, há alguns meses, nós estamos assistindo, os jornais agora não estão falando, porque eles falam quando querem. Há alguns meses nós assistimos que o Brasil estava se abrindo a uma mão de obra qualificada da Europa, porque estava precisando dessa mão de obra nas empresas. E é verdade, está precisando. Mas por que a nossa mão de obra não está assim qualificada em quantidade suficiente?
Por que quando a Europa está de novo em crise, porque no início do século XX passado, que eu estudei, a Europa estava em crise. Meus avós vieram para cá porque não tinham... Bom, eles eram agricultores, tinham pouca coisa, mas a Itália estava em crise, a Alemanha estava em crise, a Suíça estava em crise, a Europa, de um modo geral, o ocidente da Europa, espanhóis, né, portugueses, bom, vieram em busca de uma vida melhor, né? Quer dizer, agora os europeus estão em crise por outras razões, o excesso de dinheiro circulando nas altas rodas das finanças, e a população está desempregada, apesar de ter seguro-desemprego lá melhor do que o nosso, mas está desempregada, as pessoas estão procurando saída, e nós precisamos dessa mão de obra. Precisamos? Sim, precisamos, mas precisamos formar nosso pessoal de uma maneira completa. Eu dou muito valor à educação profissional, pode ser por minha origem, mas também porque há mais de 20 anos que eu estudo isso e posso constatar a qualidade daquilo que se faz, né? Bom, mas enfim, 100 anos depois nós estamos repetindo a mesma coisa. Isso é Brasil, isso é sociedade dependente. Bom, entrando nas questões, nas iniciativas contra-hegemônicas. Eu citaria as leis de equivalência. As leis de equivalência que vieram fazer a equalização da formação profissional técnica à educação secundária, isso nos anos 50, final de 50 e 60, elas são produto de reivindicação da população que, tendo chegado por força das reformas estaduais à educação primária, completando a educação primária, queriam educação secundária, que era ginasial na Europa, na época. E depois queriam o ensino médio, que naquela época também era ensino colegial, né? O ensino colegial correspondente ao nosso ensino médio. Então as leis de equivalência, que são 3, vieram já como um movimento contra-hegemônico, apesar de ser demanda apenas de pais, dos pais, das famílias, das pessoas que queriam estudar mais. Desculpe que eu estou oscilando com esse microfone aqui, e não pode ser assim, né? Bom, naquele momento a LDB, de 1961 a 4024, ela veio dar plena equalização a cursos técnicos e cursos gerais, de formação geral, os colegiais, os chamados colegiais clássico científico e depois o ensino técnico. Então, ela fechou esse processo. Bom, a ditadura é uma reforma pela 5692 em 71 que vai voltar atrás, vai iludir a população de que todo mundo vai ser igual, porque todo mundo vai se profissionalizar. E os senhores conhecem muito bem essa história no que deu. Até ela ter que ser opcional, né? Porque realmente não houve investimento em infraestrutura para de fato ocorrer. E segundo, porque as classes altas não queriam seus filhos sendo técnicos, não como hoje. Queriam seus filhos na universidade, no ensino superior. Então as escolas privadas, elas faziam de conta, elas davam as matemáticas, as físicas, as químicas instrumentais, que era um reforço daquilo que precisava. Bom, mas a história caminha. E no fim da ditadura, aí eu vou citar 2 experiências, os senhores talvez, não sei se conhecem. Uma delas é o ensino público vocacional da Secretaria do Estado de Educação do Estado de São Paulo. O vocacional, ele existiu nos anos 60, foi uma pequena rede experimental, porque a LDB a LDB de 61, ela permitia as escolas experimentais, experiências controladas depois, avaliadas pelo Estado, mas que funcionavam de uma forma restrita. Essas escolas vocacionais eram uma forma de integração do aluno com a sua comunidade e com o ensino. Aprender e ao mesmo tempo levar para os seus grupos, trazer os problemas da comunidade para resolver na escola. Em que deu isso? Em prisão e fechamento das escolas. A professora Maria Nilde Marcelani fez a sua tese de doutorado depois que acabou a ditadura, que ela foi presa, solta naturalmente, torturada, essa coisa toda terrível. Ela depois fez a tese de doutorado dela na USP, existe à disposição essa tese de doutorado, onde ela relata em detalhes a experiência. Essa experiência também deu origem a uma outra experiência contra-hegemônica, que é o programa Integrar da Federação Nacional dos Metalúrgicos, em que a base era essa, era levar os trabalhadores, através da educação nos sindicatos,
uma integração entre os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos. Era aumentar a escolaridade dos trabalhadores. Bom, depois nós temos a LDB, a Constituição de 88 e a LDB que começa em 86 e que vai até 96, dura 10 anos, e onde o movimento contra-hegemônico de instalar aquilo que nós resgatamos da educação socialista como educação politécnica, independente da discussão que se possa fazer sobre o termo, mas que era nada mais, nada menos do que novamente tentar a formação geral, a formação específica, que um trabalhador formado profissionalmente pudesse não só exercer o seu trabalho, o seu métier, mas também conhecer o que é a sociedade brasileira, a política, a sociedade, e saber o que ele ganha, por que ele ganha assim, por que os postos de saúde são assim, etc, etc, etc. Então, isso nós fomos derrotados. E a LDB, até que a LDB não saiu de todo mal. Por quê? Porque ela permite a formação para o trabalho e o prosseguimento de estudos. O artigo 1º da LDB atual, da 93, 94, 96. Bom, mas isso era demais para um projeto neoliberal de governo. Então veio o 2208, que foi fazer a separação, e tudo aquilo que os senhores conhecem melhor do que eu, que várias pessoas aqui prestam minha homenagem ao professor Artesio, ao professor Marcelo, aos diretores, ao professor Sérgio, ao professor Ricardo, só para dizer as pessoas que eu conheço mais de perto e que atuam nessa área e que sabem dessa história no dia a dia, nas práticas escolares, nas dificuldades todas que isso conduziu. E depois, então, a luta pela revogação. Depois do governo Lula, a luta pela revogação do 2208. E, finalmente, em 2004, vem a revogação. Mas, atenção, senhores, nós já escrevemos, vários de nós escrevemos sobre isso, e eu, Galdêncio e Marise, particularmente, escrevemos sobre isso, né? A gênese desse decreto. Ao mesmo tempo, olha a falta de convicção do governo, ao mesmo tempo que ele revogou o 2208, ele criou uma porção de programinhas de educação profissional, a escola de fábrica, o ProJovem, depois o ProEja que mudou, o ProEja o ProEja atual já é uma contra-hegemonia, porque de início ele fazia parte daqueles programas que vieram distorcer, o governo não deu suporte à formação integrada, o Espírito Santo iniciou, aqui teve alguns outros problemas, não vem ao caso, Santa Catarina iniciou e depois o Paraná. O único que sustentou foi o Paraná, porque o Requião, e eu não tenho nada a ver com o PMDB, mas o Requião sustentou com recursos próprios durante 2 gestões a formação integrada nas suas escolas estaduais. Bom, eu citei aqui então o contra-hegemônico EJA, depois vem a luta pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação, né? O professor Artesio é uma pessoa que acompanhou as nossas discussões lá no MEC, participou, deu uma contribuição excelente, conseguiu umas diretrizes curriculares para o ensino médio, eu acredito assim, boas, né, professor Artesio? Né? Que tem aquilo que nós estamos acostumados, que a gente também tem que olhar para frente, não pode olhar só o que não deu certo, tem que olhar o que vai melhorando, é o meu ponto de vista. Mas em relação à educação profissional, nós ficamos a meio do caminho. Nós perdemos para o professor Cordão e o Conselho Nacional de Educação. Eu até esqueci de trazer aquele livrinho que foi publicado, um documento que nós fizemos lá dentro do MEC, com apoio do MEC, mas a presença de associações científicas, movimentos sociais, pesquisadores, enfim, um conjunto muito grande de pessoas e que, se não tiver esse livrinho aqui, professor, eu tenho em exemplar um azulzinho que a Santiliana publicou, os senhores têm? Do documento alternativo às diretrizes curriculares para a educação, para ensino médio de nível técnico. Está disponível. Então, professor, depois você passe para quem desejar conhecer na íntegra. Que nada é mais nada menos do que um documento que nós fizemos com toda a liberdade de pensamento. E dissemos tudo o que nós pensamos sobre formação integrada. O professor Cordão apropriou algumas coisas e tirou outras naquilo que ele considera fundamental para o papel que ele exerce no Conselho Nacional e os vínculos dele profissionais. Bom, eu já vou concluindo dizendo apenas
que a última reforma é o Pronatec. O Pronatec vai contra esse movimento contra-hegemônico de dar uma educação alargada para os trabalhadores, né? Ele tem muitos recursos, ele parece que é a menina dos olhos da presidência da República, ele tem os empresários felizes, satisfeitos, o sistema é nadando assim de abraçadas, muitos institutos federais trabalhando com isso. O que eu não vou ler todas as minhas considerações finais aqui, porque eu já passei 10 minutos do meu tempo. A única coisa que eu concluo é o seguinte: eu sou muito otimista no sentido de que, quando um tema é pautado numa sociedade democrática, ele é objeto de disputa das forças sociais em presença. Então, é possível avançar. Certas coisas não dá para mudar. Certas coisas você convive com elas, agradáveis ou desagradáveis, você tem que conviver com elas. Mas você pode lutar para mudá-las. Você pode lutar para colocar as suas ideias. Então é esse o sentido, quando eu disse da historicidade das reformas da educação profissional, que elas devem ser vistas nos seus aspectos legais, nos seus aspectos de implementação, e deve ser vista também nos seus movimentos contra-hegemônicos, que é como um país como o nosso pode caminhar. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que a gente possa fazer um bom debate em torno dessas ideias. Obrigada. Então, professor, é essa coisa da historicidade, né? Antônio Henrique, aqui do IFES mesmo, do campo de Vitória. A gente também tem pesquisado um pouco nesse campo da história da educação e trabalho, né? E eu rapidamente, assim, eu queria voltar um pouco no tempo, né? Lembrar aqui o passado de algum de nós, que o senhor até falou aqui, né? E antecedendo ao 2208, a gente estava aqui no movimento, aqui na antiga Escola Técnica, um movimento fantástico, maravilhoso, coordenado pelo professor Hélio e alguns colegas aqui, o professor Ricardo e tudo mais, né? Que era um movimento de reforma curricular daquele curso técnico que existiu naquele período. E fomos tomados de surpresa quando 2208 foi aquele Deus nos acuda, né? Eu peguei os documentos outro dia daquela época, escrito pelo Hélio, assim, ó, precisamos fazer urgente uma reforma, porque foi mudado e tal, precisa ir a Brasília, saber o que é que houve, enfim, né? Resumindo, eu pergunto à professora, assim, eu acho que até hoje a gente vive, no nosso meio, as sombras, os fantasmas do 2208, embora ele tenha sido revogado. Eu acho que no nosso meio, da rede federal, particularmente, né, e aqui, a gente vive esses fantasmas do decreto 2208. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre, na minha visão, o que eu entendo por esse fantasma, né, que é a modularização, né, a formação aligerada e essas coisas que vieram a reboque no 2208. Boa tarde a todos. Professora Maria, eu acho que o fantasma, acho que essa metáfora é interessante, fantasma 2208. Eu acho que os dados apresentados pela professora Carmen Vidigal Moraes acerca da oferta da educação profissional na revista Educação e Sociedade do ano passado mostram claramente que há uma hegemonia da oferta da modalidade subsequente. E a modalidade subsequente é o 2208. Não é um fantasma, ele existe. É mais que uma assombração. E essa hegemonia quantitativa, claro que não bota por terra a importância qualitativa do PROEJA, né, como a Artes estava falando ontem, né, que eu tenho uma oferta, quantos mil matrículas, a Artes estava falando, 150 mil, algo assim, né, da oferta de matrícula do PROEJA, em relação à oferta nacional, que é muito maior, e em relação à oferta estadual, que é muito maior, né? Quer dizer, será que a gente não vive, na verdade, uma hegemonia do 2208? E isso seria porque nós não assumimos uma proposta compulsória de oferta integrada? E que consequências essa oferta compulsória teria? Seria democrático uma oferta compulsória integrada?
estaríamos voltando à ditadura ou poderíamos produzir uma escola única para todos, sempre? Só para continuar essa conversa aqui, eu acho que essa questão da história brasileira, né, e o que tem acontecido, Maria, eu queria olhar assim um pouquinho para frente, queria que você falasse um pouquinho mais para frente. Nesse cenário, onde, e aí lembrando, né, o Pronatec, quando a gente faz a crítica do Pronatec, eu acho curioso, assim, quando a gente perceba que o Pronatec ele virou a política total do Ministério da Educação Profissional, que engloba todas as ações que lá existiam, fragmentadas que existiam, inclusive a expansão da rede federal, né? Ela é classificada dentro do Pronatec, é um programa do Pronatec. A grande crítica é esse deslocamento que o Brasil nunca, talvez não tenha na história do Brasil, o repasse de dinheiro público para o privado, com esse montante, eu acho que a gente não tem conhecimento. Eu não acredito que em nenhum momento da história se mobilizou tanto recurso para passar da esfera pública para a privada. E o que nós estamos falando é de um programa, principalmente do Pronatec, que é o Bolsa Formação, que é essa ideia da concomitância. E eu queria que você talvez trabalhasse um pouco, Maria. Qual é a perspectiva do ensino médio integrado neste cenário? Porque eu tenho acompanhado, eu tinha feito uma previsão que devido ao Pronatec, Bolsa Formação do Pronatec, haveria uma contenção imediata do ensino médio integrado e ele manteve uma linha de crescimento. O que caiu no Brasil e que o Pronatec vai controlar é o concomitante, que esse sim foi criado em 2208. O subsequente, ele intensificou, que ele já existia no Brasil desde a década de 60, os cursos especiais, pós-médio, né? Mas eles eram residuais. O 2208, e não existe nenhuma pesquisa no Brasil dizendo que isso deu certo também. Depois do ensino médio, eu conheço só uma tese de doutorado falando sobre os cursos especiais da época, da década de 60, e não com resultados muito favoráveis. E o 2208 vai intensificar o subsequente, mas quem acompanhou as matrículas das formas de organização do ensino técnico observou que a concomitância, ele despencou a concomitância, ele chegou a patamares 17%, como é ainda, né? E o ensino médio integrado nos 19%, mas ele manteve uma taxa de crescimento. A nossa previsão é que ele vai estagnar e o concomitante deveria recuperar uma faixa dessa forma. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como o ensino médio integrado, que tem hoje 270 mil matrículas no Brasil, 50% delas é na rede federal. Qual vai ser o caminho do ensino médio integrado no Brasil, na sua visão? A maldade é isso? Boa tarde, Joel. Professor Arnaldo, eu vou pedir desculpa antes já, porque para fazer a pergunta a gente precisa um pouco fazer uma introdução daquilo que a gente pretende provocar. Uma questão é mais em relação... O Pronatec ele só serve como exemplo, porque é a bola da vez, como a professora colocou. A questão é um pouco a discussão entre a disputa hegemônica e contra-hegemônica. Por onde a gente vai fazer essa disputa? Essa é a questão. É por dentro do Estado ou por fora do Estado? Qual a perspectiva que essa disputa nos aponta? Porque a discussão que a gente tem feito é um pouco essa. Por exemplo, nós temos o FONEC, o Fórum Nacional, e temos o CONEC, que é uma comissão institucional dentro do MEC, que faz essa disputa. Um faz uma disputa interna dentro do governo, a outra faz uma disputa externa pressionando o governo. Externa num sentido que não tem a relação com o governo e com as ações do governo. Então o Pronatec ele nos serve para dar um pouco essa sinalização. Então a indicação é assim, por onde nós precisamos fazer essa disputa? A pergunta é um pouco nesse sentido. De que forma nós vamos fazer essa disputa à medida que o capital se apropria também da formação? O Pronatec é uma apropriação do capital também instituindo as questões da formação, como sempre houve, mas agora de forma, me parece, muito mais contundente. Muito mais contundente, muito mais forte. Obrigado. Bom, primeiro, não sei se eu vou dar conta de todas essas questões, não, né? Vamos ver. Eu vou começar pelo professor Antônio Henrique, né? Professor Antônio Henrique. O
Professor, eu tenho assim a impressão seguinte, que o melhor, acho que melhor seria começar por essa questão final, sabe? Porque eu acho que ela é mais ampla. Eu tenho acompanhado algumas teses, algumas dissertações, ouvido palestras, tenho orientandos. E o que a gente vê é um panorama muito diferenciado na forma de assumir ou de rejeitar o integrado. Mas que tenderia mais para rejeitar do que para assumir. Essa é uma coisa. Eu acho que há mais pessoas que não concordam com o integrado, que querem permanecer. É ensino médio mesmo, a formação técnica tem elemento que não dá para juntar, isso mesmo, né? Mas, bom, outra questão que tem aparecido, os gestores. Os gestores são fundamentais. Me dizia assim a minha orientanda, não, o diretor não está preocupado com isso não quer saber, nós não temos nenhuma orientação, não temos nenhuma reunião sobre isso. Não, os coordenadores não se reúnem não. Então ela foi encontrando um não, que é impossível fazer qualquer integração. Se não existe nenhum tipo de balizamento da parte da instituição para integrado. Já não existe balizamento a nível do Estado. Eu acho que o Estado brasileiro, a gente não tem nenhuma dúvida aqui, que o integrado está aí na lei, né? E tem uns recursos que dizem respeito ao PROEJA e não sei, eu ouvi falar até que até o Pronatec se fala integrado. Eu não sei como é que se Pronatec e integrado, como é que se casam. Mas, quer dizer, existem recursos que vêm por diferentes caminhos. Mas não existe vontade política. Porque, para mim, a presença dos gestores liderando um processo de formação integrada significa vontade política. Não necessariamente, não de impor, professor Joel, está bem colocado a sua questão, não de impor a todo mundo, que é impossível, mas de levar o assunto em pauta em função da qualidade da educação do povo brasileiro. Reivindicar, porque nós conversamos antes sobre a dificuldade de alunos, né, eu falei aqui também, dos alunos seguirem cursos técnicos. Por quê? Não tem base. Porque vem de um fundamental sem base. Agora, assim, não, mas o governo FHC disse que adulto não tinha mais jeito, ele investia em formação, em ensino fundamental. Ele fez a separação, porque investia em ensino médio para aqueles que podem para a universidade. E o ensino superior deixou assim, nós ficamos aí vegetando durante 8 anos, lutando com greves terríveis, né? Bom, esse é o quadro. Não há vontade política governamental. Só que o assunto está posto na sociedade. Está posto. Antes não se falava sobre isso. Quando a educação politécnica, quando durante a discussão da LDB, da atual LDB, ainda só nos anos 80, na primeira gestão do Congresso Nacional, que apoiou a ideia, nós discutíamos, era um grupinho assim, era o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, com 40, 50 pessoas que foram a Brasília, assim, reiteradamente, com o objetivo de discutir isso e de conseguir na Constituição, depois particularmente na LDB, que essa ideia pudesse permear. Foi derrotada, acabou. Ninguém mais reivindicou. No entanto, a formação integrada, como ela veio com algum suporte de lei, e alguns recursos, ela está, vamos dizer assim, pode estar exagerando, na boca do povo. Quer dizer, as pessoas contra ou a favor, muito ao contrário, né, estão preocupadas com isso, porque estão os alunos aí, e em alguns lugares as pessoas estão levando a sério, estão tentando fazer. Então, aí voltando à questão do professor Artécio, né, não tem a menor ideia, professor, como é que vai ser esse futuro. Acho que o futuro está
talvez, uma das primeiras vezes, o futuro está na mão dos professores. Porque o governo, não é nenhum nível governamental que vai fazer com que alguns professores, ou 1, ou 2, ou 5, ou uma coordenação, se reúnam para ver se aquele aluno, como pegando um exemplo de uma palestra que eu fui, um professor de física levantou e disse assim: professor, eu não tenho a menor condição de fazer integrado. O meu colega de matemática dá as disciplinas dele e não tem tempo, não pode se reunir comigo, e eu vou dando minhas aulas de física, meus alunos sabem matemática, não podem saber física. Não aprenderam, ele citou quais eram os dois, o fenômeno de física que ele queria ensinar e qual era a questão matemática que os alunos deviam saber, que eu não sei repetir agora, nem me lembro, faz alguns anos, né? Então, esse trabalho, que é um trabalho muito, quase pessoal, ou coletivo, ou de pequenos grupos, ele é um trabalho que pode ser feito dependendo da convicção de cada um. Porque a lei concomitante, subsequente, depois eu gostaria de falar só um pouquinho sobre isso, integrado, a lei está aí. Os recursos são administrados. Não sei se é tão simples assim como eu estou pensando, mas eu vejo isso e também relataria uma experiência de formação integrada que eu presenciei num dos meus estágios de pesquisa na Itália. Depois de um primeiro pós-doutorado, eu voltei mais 2 vezes lá por causa disso. Então, o integrado, quando houve, olhem só, ele foi preparado durante 1 ano. Durante 1 ano, as autoridades e os professores que estavam interessados, as suas escolas e alguns professores, as escolas que tinham uma tradição de formação profissional técnica, os professores das disciplinas que estavam interessados, se reuniram durante 1 ano, não sei de que forma, não tenho detalhes sobre isso aqui para lhes dizer, mas não é fundamental isso, para estudar o que seria pensar formas de integração. O objetivo na época era motivar os alunos, integrar os alunos imigrantes que não tinham língua, não tinham cultura, não tinham hábitos de vida semelhantes aos italianos e que estavam nas escolas públicas assim, meio como tontos lá nas escolas. E eles queriam a integração desses alunos. Essa foi a razão principal. Mas também havia os alunos italianos que não queriam mais estudar, que achavam a escola muito chata, que queriam outra coisa, e os professores iam tentar saber o que eles queriam. Essa experiência durou 3 a 4 anos, porque depois o governo Berlusconi vieram as propostas neoliberais e tudo se tornou aquilo que nós conhecemos aqui. Não precisa repetir, não é o nosso 2208, é outra lei lá que tem o mesmo efeito, entende? Então, essa vontade política, ela passa também pelos professores. Se o professor quer ou não fazer isso, se ele está contente ou não com aquilo que ele faz, se ele precisa ou não do colega. Eu não quero com isso fazer aquilo que a imprensa faz. O ensino vai bem se o professor for um professor que tem uma capacidade inovadora, que descobre na escola mais pobre do Piauí como fazer os seus alunos serem os primeiros alunos. Não é isso não, acho que não é isso. Mas é dizer que se nós temos dúvidas sobre a qualidade da nossa educação, nós temos hoje um espaço de reflexão sobre isso e possibilidades de avançar coletivamente, individualmente não. Né? Então o futuro não é individual para mim, ele é coletivo ou não é nada, vai sair, vai ficar mais um momento da história. Né? Agora, concomitante subsequente, eu tenho a ideia que subsequente foi uma reforma boa, do meu ponto de vista foi. Né? Quer dizer, por aquilo que eu soube dos trabalhadores que voltaram às escolas esperançosos de poder melhorar um pouco de vida, de fazer um curso, de tentar um novo emprego, de se reinserir, eu acho muito bom. Agora, o concomitante para mim não sei se a palavra é forte, se for forte vocês me perdoem e não utilizem. É um certo oportunismo político, porque ele resolve o problema das escolas estaduais que tem
mesmo um nível bastante inferior em termos de formação às escolas, à rede das escolas técnicas e aos colégios universitários e às grandes escolas particulares. Então, o concomitante é uma forma de tentar aproximar, né, para ver se melhora o nível da outra. Agora, fazer formação integrada assim é muito difícil, eu acho. Uma escola lá, com professores lá, eles vêm aqui, o currículo não se realiza da mesma forma, se realizando na mesma instituição. É difícil, quanto mais em outras instituições. Mas ele está aí posto. E eu estou sabendo que o governo do Estado de São Paulo está desesperado com o nível de deserção dos alunos, de evasão. E estão querendo fazer uma experiência de integração para ver se dá certo, com os institutos e com Paula Souza. Isso aí eu vou saber mais de perto. Não sei se vai dar certo, mas vamos dizer, é uma forma de tentar superar a ilusão que não deu certo, me parece. Superar de uma forma séria, se eles fizerem de uma forma séria isso. Mas deixa-me ver se para mim, essa era a questão, assim, muito grande. E quanto ao fantasma, né? O fantasma, sim, eu acho que essa é uma outra questão que foi importante, foi colocada pelo professor Antônio Henrique e retomada pelo Marcelo. Eu acho que o 2208, ele faz parte do consenso implantado na sociedade brasileira, que a divisão de classes e de desigualdade de classe é um fato inevitável. Então, se ele é inevitável, vamos agir de acordo, porque dá mais emprego mesmo você fazendo separado, você ganha tempo, se aperfeiçoa mais rapidamente, né? Isso é uma ideologia, isso é uma cultura. Isso é uma cultura. Isso não muda de uma hora para outra. Eu acho que esse fantasma, ele existe no imaginário e existe nas condições. Porque muitas pessoas não veem como superar isso. E muitos professores das áreas técnicas, eu não quero depreciar nem ofender ninguém, mas muitos professores das áreas técnicas não acreditam nessa possibilidade. As ciências da natureza, chamadas ciências exatas e as ciências humanas e sociais, também tem uma história separada. E ela também está imbricada nisso, nós nem falamos sobre isso. A ciência moderna nasceu séculos antes da ciência, 4 séculos quase, 3 séculos pelo menos, antes das ciências sociais. Elas são consolidadas, isso existe a nível da CAPES, isso existe a nível do CNPq, existe ao nível das FAPES, existe ao nível das classes na sociedade, existe ao nível das escolas. Né? Então isso é muito forte. Agora, fantasmas não existem, né? Os fantasmas são criações. Quer dizer, a gente também pode trabalhar a realidade, desmistificar os fantasmas e construir uma outra realidade. É fácil? Acredito que não. Mas não é impossível, como o fantasma da repressão. Que é maior fantasma que a repressão neste país? Nos anos 80, depois do fim da ditadura, a gente ainda tinha medo. Que é maior fantasma terrível do que esse? Hoje eu não tenho mais, eu sei que não vou sair daqui presa por causa das coisas que eu estou falando. Tem direito de falar isso. Os senhores têm direito de falar isso. Temos direito de falar, de nos expressar, de reclamar. Né? Então, eu acho que a gente olha as coisas também por esse prisma do potencial mobilizador que se pode desencadear no grupo. Nesse cenário, o Pronatec emplaca o Artes, na política, a grande crise que é o repasse. Olha, eu não vejo solução para esse negócio não, né, Artes? Porque Artes, eu me lembro do dia que nós chegamos naquela sala do Luiz Augusto Caldas, que muita gente aqui conhece, o professor Luiz Augusto Caldas, diretor de novo lá do Instituto Federal Fluminense de Campos de Goytacazes. Nós entramos lá, nós já estávamos a 2/3 das nossas reuniões sobre diretrizes curriculares da educação técnica de nível médio, né? E a sala estava repleta de banners do Pronatec. A gente nem sabia o que era, eu não dei nem mais atenção. Temos fotografias, nós reunidos lá e o Pronatec todo assim, a sala coberta. Então, é um programa com uma vontade política e com muito dinheiro. Até onde vai?
Não sei, né? Até onde vai. Mas que ele agrega ao fantasma, ele agrega. Ele agrega ao fantasma. E ele facilita. Eu tive um depoimento, e eu posso contar, porque eu nem lembro o nome da pessoa. Um professor de um Instituto Federal do Tocantins, um homem jovem. Isso foi no fórum promovido pelo CEDES, Centro de Educação e Sociedade da Unicamp, em fevereiro deste ano. Eu fiz uma mesa com o professor Ferretti. Esse professor, depois de ter falado sobre Pronatec e coisas similares a essa que nós estamos aqui falando hoje, ele se levantou e disse assim: professora, eu sou professor do Instituto tal e eu sou professor do Pronatec. Eu ganho quase a mesma coisa do que eu ganho como professor. A senhora acha que eu vou deixar? Eu não posso deixar. Entende? Então, tem coisas muito sérias implicadas. Não que todos os casos sejam iguais a esse, não são todos iguais. Mas é um depoimento franco e público, espontâneo de uma pessoa, mostrando como que esse programa envolve as pessoas por muitos lados. Então, é muito difícil alterar, não é fácil alterar. Agora, sei lá, as eleições vêm por aí ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tem muita gente na corrida. Vamos ver o que acontece com o Pronatec. Agora, eu fico preocupada com a qualidade dos institutos, né? Porque os institutos, é isso que eu já disse antes, eu tenho maior apreço pela qualidade da educação que os senhores fazem. Mesmo que dirijam muito para o mercado, isso é uma forma de ver a educação. E essa é uma sociedade plural, né? Mas é a escola que responde às necessidades de uma população pobre, nos seus 70%, 80%, como é a população brasileira. O Artes, que sabe muita estatística, me corrija se eu estiver errado. Né? É uma população que precisa. Então, não tem como. Tem que manter. É importante que haja, é efeito de demonstração. Agora, a privatização que você chamou a atenção, né? A privatização dos recursos, aí complica. Aí é complicado porque aí extrapola a possibilidade de dar boa educação, porque as pessoas, é como o ProUni, é o ProUni, o Marcelo escreveu muito bem sobre isso, né, Marcelo? Quer dizer, traz para o ensino médio aquele projeto de ProUni, que é um projeto para instituições que não têm a probidade, não têm a seriedade histórica que tem os institutos. Né? ProUni técnica, aí é complicado. Mas é lei já, né? Agora é lei, né? Derrubar a lei é mais difícil, né? Com esse congresso nós temos aí que nem... Enfim, mas nós estamos aqui não só para louvar as conquistas, também para reconhecer as conquistas e reconhecer as dificuldades, né? Não sei se havia mais alguma questão que eu deixei. Futuro da formação integrada, dentro ou fora do Estado também, né, professora? Você acrescentou, né? Eu acho dos dois lados, de todos os lados possíveis, né? Eu acho que a gente atua nos órgãos coletivos de organização, dos professores, dos gestores, das instituições, né? Embora eu acho que as instituições, como elas dependem de recursos para se manter, elas têm menos espaço, né? Mas os professores, os gestores, a sociedade civil, uma coisa importante que eu via nessa experiência italiana era o trabalho junto às famílias, era mostrar a importância disso para as famílias, porque isso rende voto. Porque na época era um governo ainda de esquerda na região Emília-Romana. Então, o trabalho com as famílias, o convencimento das famílias da boa educação integrada que estava sendo dada aos seus filhos, também rendia votos. Então, indiretamente, também era uma coisa que contribuía. Então, é um outro lado de trabalho. E ter a colaboração da família também é fundamental. Então, por fora e por dentro do Estado, eu acho que todos os campos nós pudermos atuar, e eu, no meu papel aqui, é expor as minhas ideias, expor e ouvir dos senhores aquilo que eu possa ver de uma maneira melhor, né, mais concreta, mais correta, né? Priscila, por favor, apresente. Boa tarde. Eu sou Priscila, eu sou professora de arte do campus Piuma, e a minha questão para a gente discutir agora e até saber a opinião da Maria é das novas experiências, essas experiências que vêm acontecendo atualmente nas escolas,
nos diferentes campi no Brasil todo. O que a senhora tem percebido, o que a senhora tem conhecido que possa contar para a gente de experiências significativas relacionadas ao ensino médio integrado? Ricardo e IFES Vitória. Espero que a minha pergunta aqui não seja tão complicada igual do Artestes, né, que ele precisava de Mãe Maria, Búzios Cartomante, traz o amor em 7 dias para responder a perspectiva ali do Artestes. Nós estamos aqui 1 dia e meio, com mais a quarta-feira, 2 dias e meio, e mais uma série de eventos que nós participamos aí nos últimos 4, 5 meses. Todos eles fazendo uma análise da educação profissional, né, que a gente tanto gosta e militamos há tantos anos. As análises nem sempre ela consegue evidenciar o lado positivo da política de educação profissional que a gente vem atravessando em nosso país. Ela traz, em sua maioria, críticas, né, ao atual sistema, como eu também faço crítica ao atual sistema, à atual política de educação profissional que aí está, que eu chego a um ponto de escrever que esses programas aí colocados, ProJovem e Escola de Fábrica, são anexos, são penduricários à política de educação profissional, que não me agrada nada. Agora, professora, o que de bom tem na atual política? Não tem nada? Estamos perdidos? Temos que rasgar isso tudo, começar tudo de novo, botar fogo em tudo? O que de bom que a gente pode tirar do atual contexto, da atual política de educação profissional que nós estamos atravessando? Porque muitas vezes a gente fica desanimado, né? Enquanto professor, enquanto gestor, a gente desmotiva, né? Você vê tanto dinheiro indo para a iniciativa privada, que isso é o contrário. A iniciativa privada tinha que colocar dinheiro aqui dentro. Eu não podia estar aqui pensando como que eu vou arrumar 700 mil reais para trocar os tornos nossos aqui. Eu tinha que ganhar esses tornos da iniciativa privada, e a gente vê o nosso dinheiro saindo pelos dedos, entre os dedos, indo para o sistema S, e a gente fica aqui. O que vai fazer? Semana passada rasparam o nosso dinheiro todo que estava aí. Então, o que a gente pode tirar de proveito? Como que a gente pode potencializar as coisas boas que tem ainda nessa política de educação profissional no nosso país? Podemos acreditar nela ainda? Boa tarde, Ângela, do Campus Vitória. Bom, depois do 2208, essa instituição sofreu por várias mudanças, né? Não foi apenas a questão da separação do acadêmico, do ensino médio propedêutico e o profissional. E, ultimamente, a gente observa que os planos de carreira, eles têm incentivado, né, especialmente os professores, todos os servidores, a um crescimento linear. Há uma correria por mestrado e doutorado. Teoricamente falando, seria muito bom ter mestres e doutores dando aula para os meninos de ensino médio. Aliás, só o Estado poderia pagar um salário de mestre e doutor para alguém dar aula para os alunos de ensino médio. Mas essa instituição aqui, curiosamente, depois do 5154, a coordenadoria que ainda não aderiu ao integrado é uma coordenadoria que cresceu, que primeiro cresceu linearmente, né? Engenharia, e oferece o curso de mestrado, mas ainda não tem o integrado, a educação profissional integrada ao ensino médio, na forma como deveria o 5154. Né? Então, minha pergunta é, no sentido de ouvir a Ciavara, como ela avalia essa questão do crescimento linear? Eu sei, por exemplo, a minha observação é de que é verdade o que você falou na questão de que há muitos pontos contrários ao ensino médio integrado. A gente sabe e ouve isso aqui. Mas como é que a gente pode tratar essa questão do crescimento linear de forma a favorecer
essa educação profissional integrada ao ensino médio. Como é que nós aqui no Instituto podemos conviver com isso e tirar vantagem disso para o ensino, a educação profissional integrada no ensino médio? Eu não sei se essa pergunta cabe nesse momento, mas eu estou com vontade de fazê-la desde ontem. Francisco, eu sou aqui do Campus IFES Vitória, IFES Campus Vitória. Mas vou arriscar. Eu estava na Amped e tinha uma sessão especial sobre políticas de expansão do ensino superior, né? E eu não consigo pensar esse espaço aqui sem pensar também no ensino superior. Não posso pensar em ensino médio integrado, subsequente, esquecendo que tem o ensino superior. Então tinha o professor Nelson Amaral, se eu não estou enganado, fazendo uma projeção de investimento de 2,6% do PIB até 2020, para a gente chegar em 50% de oferta de ensino superior, né? Que era o nível da Inglaterra. Junto a isso, na abertura da Amped, o reitor da UFG falou: olha, nós temos 1.800 vagas até agora no ensino superior que são para ser preenchidas por novo curso ou por transferência, né? Então, teve esse debate e a questão com essa expansão também do ensino superior, seja à distância, nas particulares, nos próprios universidades federais e nos IFES, não há é quase impossível, na verdade, você ter alunos de ensino médio que possam vir a ingressar no ensino superior. Eu queria saber como é que essa equação, essa conta poderia fechar, porque para mim, na verdade, não fecha, né? Porque tem uma evasão tanto do ensino médio, tanto do ensino superior, e a gente vai expandindo tanto o ensino médio e o ensino superior. Aí a pergunta para qual aluno a gente está expandindo, o ensino superior ou o ensino médio, né? E junto disso, só para terminar, a pergunta está um pouco longa, falando da questão do pacto federativo, em que você tem o Estado como responsável principal pelo ensino médio. Não sei se ficou muito confuso, muito complicado, mas é mais ou menos isso assim, só uma provocaçãozinha. Para fechar o bloco, mais alguma questão? Bom, vamos começar pelo Pacto Federativo, porque ele diz respeito à Constituição e é a primeira dificuldade que se tem para equacionar o problema da educação nos 3 níveis e possivelmente um melhor encaminhamento, né? Sabe que era a Constituição de 88, os municípios são responsáveis pela educação fundamental, os estados pela educação média e a federação, né, o governo federal, pela educação superior. Então, isso não é a minha área específica de pesquisa, mas pelo que eu tenho visto, e principalmente por esse evento que ocorreu lá em Campinas, né, que era especificamente sobre regimes de colaboração, é um nó na educação brasileira. Existe um artigo na lei que precisa ser regulamentado para decidir distribuição de recursos. Como esse artigo não foi regulamentado, há uma impossibilidade de uma distribuição equitativa, porque não há critério de como distribuir. Quer dizer, parece que o Brasil profissionalizado, por exemplo, teria sido uma forma do governo federal interferir no Nordeste, no nível do ensino médio, para melhorar a qualidade das escolas de ensino médio. Então, a gente tem alguns entraves bastante gigantescos, né? Porque nem se ouve, até se ouve falar. Na verdade, se está começando a estudar isso, mas não tá, estudar uma coisa e ter ações políticas organizadas em função de uma mudança é outra. Quer dizer, como o evento, por exemplo, estava em função do PNE, do Plano Nacional de Educação, né? Mas vê que até o Plano Nacional de Educação, que é uma coisa que os professores já se debateram tanto, está parado, né? Bom, esse é um pouco o que eu diria para o professor para começar, né? Agora,
A outra coisa, para completar isso, é que nós, vê bem, por que todo mundo quer fazer a universidade? Porque a universidade não é fácil. Nós que passamos pelo ensino superior, sabemos que desde a adolescência, para quem quis fazer com seriedade, envolve muita dedicação. Não é alguma coisa de você ir lá como se fosse um clube, voltar, encontrar com um grupinho, tomar chopp e depois ver uma notinha com o professor. Acontece isso, né? Vocês sabem que no setor privado, eu sei até de casos muito concretos em relação a isso, né? Mas nós não resolvemos o problema da população, de como é que a população vive. Então todos querem ir para aquele lugar onde pode possivelmente. E eu acho, a minha leitura do Lula, é que o Lula, como um homem do povo, ele não teve dúvidas. Eu vou facilitar aquilo que eu não tive. Eu vou facilitar que todo mundo vá para o ensino superior, ou que quem queira ir vá para o ensino superior. Só que ir para o ensino superior, como qualquer profissão, como as profissões, exige qualificação, exige dedicação, exige vontade. Exige atividades que não precisam de ensino superior, que são importantíssimas na sociedade. Por que as pessoas não vão? Que são mal pagas, são desprestigiadas, sem contar a questão do magistério, né? Que embora seja uma atividade de alta relevância no país, ela tem os professores fugindo, saindo, adoecendo, porque o país não valoriza. E assim há um desequilíbrio geral. Entende? Então é um problema muito grande, não é um problema que a gente equacione assim. Quer dizer, se a gente não olhar os diversos aspectos mais amplos que conduzem, que seguram esse processo, né? A gente não entende. E eu vejo com extrema dificuldade. Quando o Lula aprovou o ProUni, eu falei, senhor, está louco? Nós na Universidade Federal, na UF, nós estávamos com muitas carências estruturais. Nós tínhamos possibilidade de ter mais alunos à noite, de dia, com salas vazias para isso. E ele vai dar o dinheiro para as inadimplentes, para essas instituições, para quê? Para não haver o quê? Dividendo político, para não haver uma crise maior, um conciliador, para haver uma crise maior na sociedade. Sabe, forças políticas que estão no governo, né? Então, a nossa possibilidade de luta, em alguns casos, é muito restrita, salvo no âmbito da grande política, né? É da política do Congresso Nacional, das instâncias governamentais, quando a gente encontrar gente séria, né? Agora, mas também tem um outro lado, eu estou me detendo nisso, porque para mim tem um outro lado, que é o lado da existência humana. Não somos só nós que estamos no problema. Nós estamos aqui, nós estamos no Brasil com muita gente se formando mal, e muita gente de baixa educação, de baixa escolaridade, também mal formada, né? Bom, os países de capitalismo central, eles têm muita gente bem formada na educação básica, fundamental e média, e tem uma quantidade razoável de gente no ensino superior, mas tem salários diferentes, tem apreciação social, status social diferenciado. Então, ao que eu saiba, não tem essa corrida desesperada por um título, né? Eu acho que se a gente olha para dentro do país, eu vou sair um pouquinho desse assunto, mas sem sair, na verdade. Vocês estão lembrados que quando o Fernando Henrique investiu em educação fundamental e deixou educação de jovens e adultos, que era o supletivo na época, de lado, ele colocou o Brasil, que tinha 70 e tantos % de pessoas na idade prevista nas redes de ensino, ele elevou a mais de 90%, 92, 93, por aí. Então o Brasil entrou nas estatísticas internacionais como um país que tem toda a população na educação na idade prevista, pelo menos no ensino fundamental, que era estatística, né? Eu acho que a CAPES faz mais ou menos a mesma coisa. Ela estica a valorização da pós-graduação e da formação. É ruim, não é? É muito bom ser professor de pós-graduação. Eu, pelo menos, gosto de ser professor de pós-graduação. Tem uma vida muito difícil em certos dias, em certos momentos, em certos períodos, né?
mas gosto do que faço, eu sempre gostei de estudar. Muita gente aqui eu sei que gosta e quer estudar mais, mas é uma vida que não pode ser, todos têm que ser bem pagos. Por isso que houve uma época, houve uma campanha para que os salários de um professor de ensino fundamental fosse igual ao do ensino médio. Acho que as escolas, os colégios universitários conseguiram, né? Acho que os colégios universitários conseguiram elevar professor de nível médio, professor de ensino superior, é a mesma coisa. Vocês também têm a mesma coisa, né? Bom, então aí resta que as pessoas querem estudar mais, querem estar numa pós-graduação. Eu diviso no sentido de vejo mais ou menos como sugestão, como hipótese, que depois eu não saia mal dessa sala, que tem que haver uma discussão coletiva. Se um professor ele é pago para dar em todos os níveis de ensino, ele só quer dar na pós-graduação, mas o colega também quer, o outro também quer, tem que haver uma discussão coletiva. Porque senão como é que vai sair dessa? Não, eu dou só lá porque eu só gosto de ir lá, porque eu tenho minha pesquisa. Também tem minha pesquisa, o outro diz. Eu também tenho minha pesquisa, também quero fazer pesquisa. Entende? Eu não vejo. São saídas que num regime democrático, os gestores têm que facilitar. Eu acho que tem que facilitar a discussão. Não que resolva de imediato, e não que não haja casos que possam continuar na mesma, porque tem pessoas que assumem posições cativas, que é a tradição brasileira, né? A tradição das posições cativas na política, nas universidades. Mas pode mexer alguma coisa, porque eu não vejo outra solução. Né? Eu não vejo como ser diferente isso, né? Desde que todo mundo tem formação, tem doutorado, tem mestrado, tem graduação, tem salários, tem sala, tem computador, e vários querem. A gente vive a nível dos departamentos. Quem vai dar tal disciplina? Tem disciplinas mais duras, mais difíceis. E tem outras que você dá porque a sua pesquisa é mais gostoso dar. Tem que discutir, pelo menos a gente tenta fazer isso, levar isso para esse lado. São questões que não têm solução, não tem soluções a priori. Priscila, estou me estendendo um pouco, me perdoem. Priscila, o lado positivo das políticas, né, Priscila? Eu acho que ter pautado a questão da formação integrada é super positivo. Não importa os resultados atuais. Eu já falei isso, eu estou só repetindo, Priscila. Nós temos uma sociedade onde a democracia não é uma coisa do outro mundo, não é participativa, ainda é representativa, mas pode ser mais participativa nas escolas. Pode ser mais participativa nas escolas. Então, a formação integrada pode ser discutida, está pautada, pode ser rejeitada, pode ser aprovada, pode ser experimentada, pode ser avaliada. Na experiência italiana, eles, depois que começaram, todo ano eles tinham dois seminários de avaliação, com professores das universidades e professores das escolas que estavam fazendo a integrada. Então, era um processo de ver o que está podendo ser feito ou não. Acho o subsequente também positivo. Acho o subsequente muito positivo, também considero, como eu já falei, né? E o que se pode tirar, eu acho que é o que cada um, na sua instituição, consegue articular com os demais. Né? Eu vejo por aí, que essa seria a solução. Desculpe, seria um encaminhamento. Agora, eu fiquei pensando quando vocês falaram, quando aquela conversa que nós tivemos lá na sala com a professora Gerda, eu fiquei lembrando também que essa possibilidade da experiência do professor que orientou, eu fui co-orientadora do professor Sidney Quesada, de uma dissertação no Instituto, na Fiocruz, que tinha sobre um trabalho feito no Instituto Federal de Química, né, que era um trabalho organizado entre professores das áreas técnicas e professores de artes. Então, e que facilita a integração porque as artes propiciam meios de expressão. Elas colidem menos com os conhecimentos propriamente dito. Elas são linguagens, concorda? As artes são linguagens, formas de expressão que facilitam ser apropriadas pelas diversas ciências para poder desenvolver aprendizados que não estariam dados apenas pelos meios tradicionais da linguagem verbal, racional, escrita, das fórmulas, etc. Né? Então, eu me lembrei que isso
é uma coisa positiva que o integrado pode trazer à cena, pode trazer à discussão. Quanto a acreditar na política de educação profissional, não sei. Não sei, aí eu acho que a gente só tem que acreditar porque a gente tem que fazer. Tem coisa em que eu não acredito, por exemplo, eu não acredito no sistema de avaliação da CAPES, mas eu tenho que fazer. Eu não acredito. Agora, eu tento, vou dar um exemplo, não escrever só para periódicos qualificados. Eu escrevo para quem me pedir, para quem eu acho que devo mandar uma coisa escrita. Ah, mas não conta ponto. Não conta ponto, paciência. Eu acho que a minha inteireza como profissional, ela me exige que eu não me submeta dessa forma à burocracia. Mas acontece que eu tenho muitos anos nas costas e eu venho de um tempo em que a gente aprendeu a fazer assim. Os jovens têm mais dificuldade, porque eles estão tentando tentar entrar no mercado de trabalho, tentar vencer, tentar se situar, e toda a cultura concorre para esse produtivismo. Então, eu acho que é um pouco mais difícil. A professora Ângela, ela, deixa eu ver se eu depois do 2018, ai, professora, eu perdi a sua fala. Como conviver com isso, né? Aqueles professores aí, queridos, que tenham algum ponto de vista diferente, era bom que se pronunciasse, que não ficasse só comigo, porque eu não sei tudo, não. Entende? Então, que as pessoas pudessem se manifestar, que são questões muito sérias. Muito sérias e que não têm respostas imediatas. Nós temos questões que podem ser resolvidas imediatamente, não bem, mas de uma forma imediata em tempos breves ou em tempos médios. E tem outras que demandam tempos imprevisíveis, né? E algumas das nossas são assim. Não sei se eu respondi a todos, porque eu comecei pelo final, né? Eu comecei pelo final, respondi a todos. Se alguém não respondeu, por favor, diga. Respondi? Respondi o tempo. Respondi não, eu dei os meus pontos de vista. Respondente não responde, né? Porque as pessoas também têm os seus pontos de vista e vão fazer a sua leitura daquilo que eu disse. Muito obrigada pela paciência de estarem aqui ainda. Então, para encerrar a nossa conferência, a professora vai fazer os seus comentários finais. Os meus comentários finais é apenas agradecimento, né? Quer dizer, porque eu senti assim uma receptividade no convite. O que eu quero dizer? A gente recebe muitos convites. Às vezes a gente vai para um lugar e nunca mais tem notícia daquilo. Você nem sabe se todo aquele esforço que você fez, o que ficou. É claro que a educação é assim mesmo. Você nunca sabe onde é que você está plantando. Você planta no horizonte e o horizonte vai sempre, né? Está sempre mais longe do que onde a gente está. Mas, no plano institucional, algumas instituições, alguns grupos, eles têm uma sequência, quer dizer, vem não apenas eu, outros professores vêm discutir, os próprios professores locais estão produzindo, os próprios gestores são empenhados. Tem algumas instituições, eu tenho uma relação assim também com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, ter vindo aqui, eu não os conhecia, eu conhecia o Ricardo mais de perto, né? O professor Sérgio, que nós já tínhamos estado em outras circunstâncias juntos, mas eu não conhecia o trabalho. O Marcelo, né, que tem 2 trabalhos um sobre o Senai e um sobre o Instituto, não é isso? Né? Então, contatos assim, mas eu não sabia de uma problemática maior. Então, eu acho assim que o esforço de ter vindo foi muito compensador. Eu agradeço muito. Muito obrigada.